Imagine o peso de um papel que tem o poder de apagar anos de promessas, enquanto dentro de você, a vida chuta com uma força avassaladora, lembrando que o vínculo jamais será totalmente rompido. O que acontece quando o fim de um amor coincide com o início de uma vida? Prepare-se para uma história onde o orgulho e o destino travam uma batalha silenciosa em um escritório frio de advocacia. Esta é uma obra de ficção que reflete os labirintos do coração humano. O ar-condicionado da sala de reuniões no 30º andar soprava um vento gélido, mas para Helena, de 28 anos, o ambiente parecia sufocante como um deserto ao meio-dia. Ela sentia o suor frio escorrer pelas têmporas, um contraste incômodo com a seda azul marinho de seu vestido de maternidade, que agora parecia apertado demais, sufocando não apenas seu corpo, mas sua alma. Seus dedos finos e pálidos tamborilavam sobre a mesa de carvalho escuro, enquanto seus olhos castanhos, emoldurados por cílios longos e úmidos, evitavam a todo custo o homem sentado à sua frente. Ricardo, aos 34 anos, exalava uma aura de autoridade que o tempo e a crise matrimonial não conseguiram apagar. Ele vestia um terno cinza chumbo impecável, sob medida para seus ombros largos, e o nó da gravata de seda negra estava perfeitamente alinhado, como se ele estivesse pronto para uma fusão de empresas, e não para o desmonte de sua própria família. O silêncio na sala era tão espesso que Helena jurava ouvir o mecanismo do relógio de parede batendo como uma sentença de morte. O cheiro de café caro e papel novo misturava-se ao perfume amadeirado de Ricardo. Aquele aroma que outrora era o seu refúgio e que agora funcionava como um gatilho para uma nostalgia dolorosa. Ela olhou para as mãos dele e notou que ele ainda mantinha o hábito de travar o maxilar quando estava sob pressão. Uma veia pulsava discretamente na têmpora dele, revelando que, por trás daquela máscara de gelo e profissionalismo, o sangue de Ricardo fervia. Eles haviam decidido que seria melhor assim. A convivência havia se tornado um campo minado de silêncios e mágoas acumuladas, e nem mesmo a notícia da gravidez, que deveria ter sido o alicerce da reconstrução, foi capaz de segurar as paredes que desmoronavam. Helena sentiu a primeira pontada. Não era apenas o desconforto habitual do 9º mês de gestação. Foi uma contração seca, rítmica, que começou na base de suas costas e envolveu seu abdômen como uma garra de ferro. Ela apertou a borda da mesa, os nós dos dedos tornando-se brancos, e soltou o ar lentamente entre os dentes, tentando não emitir som. Ricardo levantou os olhos do documento que o advogado empurrava em sua direção. O olhar dele, azul como o aço frio, perfurou o rosto de Helena. Ele notou a palidez súbita, o modo como ela mordeu o lábio inferior, mas o orgulho dele era um veneno que corria nas veias, impedindo-o de estender a mão primeiro. Para ele, Helena era a personificação da teimosia que o afastou. Para ela, ele era o monumento à indiferença que a deixou sozinha nas noites de enjoo e medo. O advogado, um homem de cabelos grisalhos e gestos mecânicos, pigarreou e apontou para a linha pontilhada. Apenas uma assinatura aqui, senhora Helena, e o acordo de partilha e a dissolução estarão concluídos. O senhor Ricardo já assinou a parte dele. Helena olhou para a caneta de metal pesado. Ela brilhava sob a luz fluorescente, parecendo uma adaga. Ela pensou no bebê, no pequeno ser que chutava suas costelas naquele exato momento, alheio ao fato de que seus pais estavam assinando o atestado de óbito do nós. A ironia era cruel. Eles estavam ali para dividir bens, para decidir dias de visita, para colocar um ponto final, enquanto a vida, em sua forma mais primitiva e urgente, clamava por um começo. Uma segunda contração veio, desta vez mais intensa, como uma onda que quebra com violência contra o rochedo. O rosto de Helena se transformou em uma máscara de dor contida. Ela sentiu uma umidade súbita e quente entre as pernas, encharcando o tecido fino do vestido. O som do líquido atingindo o tapete de pelagem curta foi para ela como um trovão no silêncio da sala. O mundo pareceu parar. Ricardo franziu o senho, o olhar descendo para o chão e depois voltando para o rosto de Helena, que agora exalava uma vulnerabilidade que ele não via há meses. O cheiro metálico e doce do líquido amniótico preencheu o ar, mudando instantaneamente a atmosfera daquela sala estéril. Helena?
A voz de Ricardo saiu baixa, vibrando como um trovão distante, perdendo a polidez fria de minutos atrás. Ele se inclinou para a frente, as mãos grandes espalmadas sobre a mesa. Ela tentou responder, mas a dor era uma navalha cortando sua capacidade de falar. Ela apenas balançou a cabeça, os cabelos castanhos, cortados em um bob elegante que agora parecia despenteado pelo esforço, grudando em sua testa suada. O orgulho dele, que antes parecia uma armadura impenetrável, começou a apresentar rachaduras. Ele viu a mulher que amava ou que achava que odiava por amar demais, prestes a trazer ao mundo o fruto de um desejo que eles não conseguiam mais encontrar um no outro. O advogado parecia em choque, segurando os papéis como se temesse que eles fossem destruídos. Ricardo não esperou. Ele se levantou com um movimento brusco, a cadeira arrastando no chão com um guincho estridente que cortou os nervos de Helena. Esqueça os papéis, ele rosnou, a voz agora carregada de uma urgência perigosa. Ele contornou a mesa, e o magnetismo que sempre o definira agora estava voltado inteiramente para ela. Ele se ajoelhou ao lado de Helena, e por um breve segundo, o toque de sua mão quente no braço dela fez o coração da jovem disparar. O atrito entre o ressentimento e a necessidade era palpável. Uma eletricidade que fazia os pelos dos braços de ambos se arrepiarem. A caneta. Helena sussurrou, a voz rouca, tentando alcançar o objeto que finalizaria o divórcio. Ela queria acabar com aquilo, queria a liberdade daquela agonia emocional antes que a agonia física a consumisse por completo. Mas Ricardo afastou a caneta com um gesto rápido, quase violento. A caneta não importa agora, Helena. Olhe para mim. Ele segurou o rosto dela, forçando-a a encarar a imensidão azul de seus olhos, onde o pânico começava a suplantar a arrogância. Respire. Eu estou aqui. Ela queria gritar que ele não esteve ali nos últimos meses, que o silêncio dele foi o inverno mais rigoroso que ela já enfrentou, mas outra contração a roubou o fôlego, transformando seu protesto em um gemido longo e sofrido que ecoou pelas paredes de vidro do escritório. Você consegue sentir a tensão dessa sala? Imagine estar prestes a romper um laço eterno no papel enquanto a vida te força a um vínculo ainda maior. O que você faria se o seu maior ressentimento fosse a única pessoa ali para te socorrer? O suor agora brotava com força na testa de Helena, encharcando as mechas castanhas de seu cabelo que grudavam em sua pele pálida. O escritório, antes um símbolo de frieza e burocracia, transformara-se em um cenário de caos contido. Ricardo, sentindo o calor que emanava do corpo dela, envolveu a cintura de Helena com um braço firme, sentindo a rigidez dos músculos dela sob o vestido de seda. Ele podia sentir o pulso dela martelando desesperado contra seu próprio peito. Um ritmo frenético que parecia implorar por socorro. Preciso levar você daqui agora, ele sentenciou, a voz baixa e perigosa, não permitindo contestações. O advogado, ainda estático, via os documentos de divórcio serem manchados por gotas de água e suor, tornando as cláusulas de separação borrões ilegíveis de tinta preta. Ricardo a ajudou a levantar, e Helena soltou um arquejo de dor que pareceu rasgar o ar pesado da sala. Cada passo em direção ao elevador era uma tortura. O carpete cinza parecia areia movediça sob seus pés calçados em sapatilhas de couro macio. Ela apertava o braço de Ricardo com tanta força que sentia o tecido caro do paletó dele amassar sob seus dedos. O cheiro de couro e de chuva que começava a fustigar as janelas de vidro do prédio trazia uma sensação de urgência absoluta. O céu lá fora, antes apenas nublado, agora era uma ferida aberta em tons de roxo e cinza chumbo, refletindo o tumulto que ocorria dentro daquele elevador metálico e frio. Enquanto desciam, o silêncio entre eles era preenchido apenas pelo som da respiração curta de Helena e pelo zumbido eletrônico da máquina. Ricardo mantinha o maxilar travado, os olhos fixos nos números que decresciam no painel, mas sua mão nunca soltou a dela. Era um toque carregado de eletricidade e de lembranças. O calor da palma dele contra a pele fria dela despertava fantasmas de uma intimidade que eles tentaram enterrar sob pilhas de processos judiciais. Helena sentia o estômago revirar, não apenas pela dor física,
mas pelo conflito primitivo de estar sendo protegida pelo homem que até 5 minutos atrás ela queria apagar de sua vida. Ao chegarem ao saguão, o ar úmido da tempestade que desabava lá fora invadiu o ambiente. O motorista de Ricardo já estava com a porta do utilitário de luxo aberta, a expressão de choque evidente ao ver a patroa naquela situação. Ricardo a acomodou no banco de couro bege com uma delicadeza que contrastava com sua postura rígida de costume. Ele se sentou ao lado dela e o cheiro de carro novo se misturou ao odor pungente do esforço físico do parto. A chuva castigava o teto do veículo como se quisesse esmagá-los, e o brilho dos relâmpagos iluminava intermitentemente o rosto de Ricardo, revelando uma preocupação que ele tentava, em vão, esconder atrás de sua máscara de controle. "Vai ficar tudo bem, Helena, respire comigo", ele pediu, a voz vibrando como um motor em baixa rotação. Ela queria rir da ironia, mas uma nova onda de dor a atingiu, fazendo-a arquear as costas contra o banco. Ela fechou os olhos com força, e a imagem que veio à sua mente não foi a da briga terrível que tiveram há 3 meses, mas a do dia em que descobriram o positivo, quando ele a girou no ar em meio a gargalhadas. O orgulho dela agia como um veneno, tentando lembrá-la de que aquele homem a havia negligenciado. Mas o corpo dela, em sua sabedoria animal, buscava o calor dele como um porto seguro no meio da tempestade. As luzes da cidade passavam como vultos coloridos e distorcidos pelas janelas embaçadas. O trânsito de São Paulo parecia uma serpente metálica que se recusava a se mover, aumentando a tensão dentro do carro. Ricardo pegou o celular, sua voz cortante dando ordens para que o hospital preparasse a equipe de emergência. Ele agia como o CEO que era, movendo peças, garantindo que o caminho estivesse livre. Mas, quando encerrou a chamada, sua mão voltou a procurar a de Helena. Os dedos dele se entrelaçaram aos dela. E por um instante, o atrito das alianças, que ambos ainda teimavam em usar, apesar de estarem ali para assinar o fim, produziu um som metálico e seco. Helena sentia o frio do ar-condicionado lutar contra o fogo que consumia seu ventre. Ela olhou para as próprias mãos, vendo o contraste de sua pele clara contra o bronzeado discreto de Ricardo. Ela tinha 28 anos e estava prestes a se tornar mãe e divorciada no mesmo dia. A vida era um roteiro cruel, ela pensou, enquanto uma lágrima solitária escapava e percorria o caminho até o canto de sua boca. O sabor era salgado, como o mar onde eles passaram a lua de mel, um tempo que parecia pertencer a outra vida, a outras pessoas que não carregavam tanto peso nos ombros. O carro deu uma guinada brusca para desviar de um engarrafamento, e Helena foi jogada contra o ombro de Ricardo. O contato foi como um choque. Ela sentiu o músculo firme do braço dele sob a camisa de algodão egípcio, e por um segundo permitiu-se descansar a cabeça ali. O cheiro de Ricardo, aquela mistura de sabonete caro e determinação, a envolveu. Ele não se afastou. Pelo contrário, inclinou a cabeça sobre a dela, um gesto de proteção instintivo que desarmou as defesas dela por um breve momento. Naquele cubículo de luxo, cercados pela fúria da natureza lá fora, eles não eram mais o casal em guerra, mas 2 náufragos agarrados ao mesmo bote. O destino tem uma maneira estranha de nos colocar exatamente onde precisamos estar, não é? Você já sentiu que no momento de maior dor, a única pessoa que poderia te salvar era justamente aquela que te feriu? O som dos pneus cortando as poças d'água nas avenidas de São Paulo era como o rasgar de um tecido grosso. Dentro do carro, a temperatura subia não pelo aquecedor, mas pelo esforço hercúleo de Helena. Ela agora vestia um casaco de lã batida bege que Ricardo jogara sobre seus ombros para protegê-la do ar-condicionado, mas o tecido parecia pesado demais. Seus olhos castanhos buscavam o relógio digital no painel do carro. Cada minuto parecia uma eternidade de agonia. Ricardo, com o maxilar tão travado que os músculos de seu rosto pareciam esculpidos em pedra, mantinha o olhar fixo no vidro traseiro, vigiando cada expressão de dor da mulher. Ele via a vida pulsar na garganta dela, o suor brilhando como diamantes sob a luz amarela dos postes de rua. A tensão entre os dois era um animal vivo, faminto. "Falta pouco, Helena",
O hospital israelita já bloqueou uma vaga direta na emergência, ele disse, sua voz perdendo a textura de comando e ganhando uma nota de desespero contido. Helena não respondeu. Ela não tinha fôlego para as palavras. Ela apenas apertou a mão dele, as unhas curtas e bem feitas cravando-se na pele bronzeada de Ricardo. Naquele instante, ela não via o marido que a deixara sozinha em jantares de negócios, nem o homem que preferia o silêncio às discussões necessárias. Ela via apenas o pai do seu filho, a única âncora em um mar de dor física que ameaçava afogá-la. O carro finalmente deu uma guinada brusca, entrando na rampa da maternidade. O cheiro de chuva foi substituído instantaneamente pelo odor antisséptico, frio e cortante do hospital. Portas automáticas se abriram como mandíbulas de vidro. Ricardo saltou do carro antes mesmo que o motorista parasse totalmente, sua postura exalando aquele magnetismo de quem está acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Ele não esperou pelos maqueiros. Ele mesmo passou os braços por baixo dos joelhos e das costas de Helena, sentindo o peso sagrado daquela vida dupla. O vestido de seda dela estava arruinado, colado ao corpo, mas nenhum dos dois se importava com as aparências que tanto prezaram durante anos de colunas sociais. Enquanto a maca corria pelos corredores de luz branca e cegante, as mãos dele se soltaram por um breve segundo para que os enfermeiros pudessem manobrar. Foi como se um fio de alta tensão tivesse sido cortado. Helena sentiu um vazio frio, um medo primitivo de que, se ele a soltasse agora, ela não conseguiria voltar. Ricardo, por sua vez, ficou parado no meio do corredor, as mangas da camisa branca arregaçadas, exibindo o relógio de ouro que marcava o tempo que ele não podia controlar. Ele olhou para as próprias mãos. Estavam manchadas com o líquido do parto e o suor dela. Aquele homem, que negociava milhões com um piscar de olhos, sentia-se agora como um menino diante do mistério da vida. No quarto de preparação, a luz era mais suave, mas a urgência não diminuía. Uma enfermeira de meia-idade com olhos que já tinham visto 1000 começos começou a trocar a roupa de Helena por uma camisola hospitalar de algodão simples. Helena sentia falta do toque de Ricardo. Era uma contradição que a feria. Como podia desejar o homem de quem queria fugir? A dor era uma professora cruel, limpando as camadas de orgulho e deixando apenas o osso da necessidade humana. Ela ouviu a voz dele do lado de fora, uma discussão baixa e firme com o médico. Ele exigia entrar. Ele exigia estar lá. Ela é minha esposa, ele disse. E a palavra esposa ecoou no corredor como um trovão, ignorando o fato de que os papéis de divórcio estavam naquele exato momento ensopados e esquecidos no escritório a quilômetros dali. Quando Ricardo entrou no quarto, ele já não usava o paletó cinza. Estava apenas de camisa, os primeiros botões abertos, revelando a base do pescoço onde o pulso batia forte. Ele se aproximou da cama e, sem pedir permissão, levou a mão à testa de Helena, afastando o cabelo molhado. O toque era leve como uma carícia, mas carregado com o peso de tudo o que não foi dito nos últimos meses. O olhar dele encontrou o dela, e por um segundo as defesas caíram. Não havia advogados, não havia partilha de bens, não havia traição ou deslealdade. Havia apenas dois seres humanos diante do milagre e do medo. "Eu não vou sair daqui", ele sussurrou, a voz rouca vibrando perto do ouvido dela. Helena sentiu uma nova contração, mas desta vez ela não cerrou os dentes. Ela soltou um grito que foi um desabafo de todos os meses de solidão. Ela buscou a mão dele e a trouxe contra o rosto. O cheiro dele agora era uma mistura de hospital e do próprio suor dela, uma fusão que simbolizava a impossibilidade de uma separação completa. A evolução daquela cena era lenta, cada segundo pesando como uma hora, enquanto o corpo de Helena trabalhava para expulsar o fruto de um amor que se tornara guerra. O médico entrou, a máscara cirúrgica escondendo sua expressão, mas seus olhos eram calmos. "Está na hora, Helena. Vamos para a sala de parto." Ricardo não hesitou. Ele segurou o suporte do soro com uma mão e a mão de Helena com a outra. O corredor que levava ao centro cirúrgico parecia um túnel entre dois mundos. Para Helena, cada lâmpada no teto que passava era um marco de uma vida que estava ficando para trás. Ela sabia que, ao cruzar aquela porta, nada mais seria igual. O divórcio, que parecia a única saída para a felicidade,
agora parecia uma nota de rodapé insignificante diante da magnitude do que estava prestes a acontecer. Você já sentiu que a vida precisa te levar ao limite extremo para que você perceba o que realmente importa? O orgulho pode construir muros altos, mas a dor e o amor têm o poder de derrubá-los em segundos. As portas duplas do centro cirúrgico se abriram com um baque surdo, e o ar ali dentro era ainda mais frio, saturado com um cheiro penetrante de álcool e aço inoxidável. Helena foi transferida para a mesa de parto, e o contraste entre o lençol branco e gélido e o calor febril de seu corpo a fez estremecer. Ricardo estava lá, agora vestindo uma túnica azul descartável sobre sua camisa de grife, a máscara escondendo metade de seu rosto, mas deixando expostos os olhos que não piscavam, fixos nela. Ele parecia um gigante deslocado naquele ambiente estéril, mas sua mão nunca abandonou a de Helena. O toque dele era a única coisa real em um mundo que se tornara um borrão de luzes e comandos médicos. Empurre, Helena, no ritmo da contração. A voz do obstetra era firme, cortando o som metálico dos instrumentos sendo preparados. Helena sentiu o suor escorrer por seu pescoço, ensopando a gola da camisola de algodão. Seus pulmões ardiam como se ela tivesse corrido uma maratona sob o sol do meio-dia. Ela olhou para Ricardo, buscando nele a força que sentia esvair-se. O rosto dele estava a poucos centímetros do dela. Ela conseguia ver os pequenos poros de sua pele e a intensidade do azul de seus olhos, que agora não carregavam mais o julgamento ou a frieza das discussões passadas. Havia uma súplica silenciosa ali, um pedido de perdão que nenhuma petição de divórcio poderia expressar. A dor atingiu um ápice insuportável, uma explosão de fogo que parecia querer rasgá-la ao meio. Helena gritou, um som visceral que ecoou pelas paredes azulejadas, e sentiu a mão de Ricardo apertar a sua com uma força que em qualquer outra situação seria dolorosa. Eu estou aqui, Helena. Eu não vou a lugar nenhum. Concentre-se em mim, ele sussurrou, a voz vibrando como um trovão baixo contra o ouvido dela. O hálito dele, com cheiro de café e menta, era o único oxigênio que ela conseguia processar. O orgulho, aquele veneno que os mantivera em quartos separados por meses, evaporava a cada centímetro que a vida avançava para fora dela. O relógio de parede marcava as 10 da noite. Fazia apenas 5 horas que eles estavam sentados àquela mesa de carvalho, decidindo quem ficaria com a casa de campo e quem manteria as ações da empresa. Agora nada disso existia. O tempo havia se dobrado sobre si mesmo. Ricardo via a mulher que ele chamara de ex lutar com uma bravura que o deixava pequeno. Ele se lembrou da primeira vez que a viu aos 23 anos, com um vestido floral e o riso fácil. Onde eles haviam se perdido? Como o brilho daquele amor fora soterrado por agendas lotadas e egos inflados. A visão de Helena naquele estado de entrega absoluta quebrava a última resistência do coração de Ricardo. Mais uma vez, Helena, só mais uma, comandou o médico. Ela sentiu o mundo girar. O estômago revirou, e o pulso em sua garganta batia de forma tão violenta que ela sentia o sangue latejar atrás dos olhos. Ela fechou as pálpebras com força e, num esforço final, que parecia drenar até a última gota de sua energia vital, ela empurrou. O silêncio que se seguiu por um breve segundo foi a coisa mais aterrorizante que ela já experimentara. E então, o som. Um choro agudo, fino e potente que rasgou o véu de tensão daquela sala. O som da vida reivindicando seu espaço no caos. Ricardo soltou um suspiro que parecia estar preso em seu peito há anos. Ele viu o pequeno ser, de pele rosada e coberto por uma substância esbranquiçada, ser erguido pelas mãos do médico. Era um menino, o herdeiro de um império que quase ruiu antes mesmo dele nascer. O médico limpou as vias aéreas do bebê e o colocou sobre o peito de Helena. O contato da pele macia e úmida do filho contra a sua pele suada e exausta fez com que Helena soluçasse. As lágrimas que ela segurara durante toda a tarde de burocracia finalmente desceram livremente, lavando o resto de amargura que ainda restava. Ricardo inclinou-se sobre os dois, formando uma redoma de proteção com seu corpo. Ele tocou a cabecinha do filho com um dedo trêmulo, maravilhado com a perfeição dos fios de cabelo escuros iguais aos dele. Seus olhos se encontraram com os de Helena sobre o corpo do bebê. Não havia espaço para palavras, mas o ar espesso entre eles
agora estava carregado de uma nova textura. O reconhecimento mútuo de que algo sagrado acabara de acontecer. O divórcio, que deveria ter sido assinado com tinta preta e definitiva, fora interrompido pelo sangue e pelo choro de uma nova vida que ignorava qualquer contrato legal. As enfermeiras começaram os procedimentos pós-parto, mas Ricardo e Helena permaneciam naquele transe particular. A chuva lá fora continuava a castigar as janelas do hospital, mas o som agora parecia uma canção de ninar, não mais uma ameaça. Helena sentia-se vazia de dor e cheia de uma paz melancólica. Ela sabia que os problemas não desapareceriam por mágica, que as mágoas ainda estavam ali, mas o peso do bebê em seu colo era uma âncora que a impedia de flutuar para longe de Ricardo. Ele, por sua vez, não conseguia desviar o olhar daquela cena, sentindo o magnetismo que sempre o atraiu para ela voltar com uma força renovada e perigosa. A vida tem uma ironia profunda, não é? No dia em que planejaram o fim de um nós, o destino entregou um ele que os unirá para sempre. O que você faria se o seu recomeço surgisse exatamente no meio das cinzas do seu fim? O quarto da maternidade estava mergulhado em uma penumbra suave, quebrada apenas pelo brilho azulado do monitor cardíaco que pulsava em um ritmo constante e reconfortante. O cheiro de flores frescas, dezenas de orquídeas brancas que Ricardo mandara trazer logo após o parto, agora lutava com o persistente odor de antisséptico do hospital. Helena estava acomodada entre lençóis de algodão egípcio que Ricardo fizera questão de trazer de casa, sua pele pálida destacando-se contra o branco do travesseiro. Ela vestia uma camisola de seda creme, com detalhes em renda no decote, uma peça que exalava uma elegância frágil. Seu olhar estava fixo no berço de acrílico ao lado da cama, onde o pequeno Gabriel dormia, enrolado em uma manta de lã azul. Ricardo estava sentado em uma poltrona de couro a poucos metros, mas sua presença parecia ocupar cada centímetro cúbico do quarto. Ele havia retirado a túnica hospitalar e agora usava apenas a camisa branca do terno, com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando os antebraços fortes. O relógio de ouro em seu pulso brilhava discretamente, marcando as 3 da manhã. O silêncio entre eles não era mais o silêncio cortante do escritório de advocacia, mas algo mais denso, quase líquido, como o ar antes de uma tempestade de verão. Ele a observava com uma intensidade que fazia o estômago de Helena dar voltas, um instinto primitivo de conexão que ela tentava sem sucesso ignorar. "Ele tem o seu nariz", Ricardo disse subitamente, sua voz rouca e baixa, vibrando no silêncio como um violoncelo. Helena desviou o olhar do bebê para o homem que, tecnicamente, ainda era seu marido, por uma assinatura não dada. Ela notou o cansaço profundo nas olheiras dele, mas também uma luz nos olhos azuis que ela não via há anos, e o seu gênio, ela retribuiu, com um sorriso triste que mal chegou a tocar seus olhos castanhos. Ele não quis esperar o divórcio. Parece que o Gabriel tem pressa de viver. A menção ao divórcio fez o ar na sala ficar subitamente mais pesado, como se a gravidade tivesse aumentado. Ricardo levantou-se com movimentos econômicos e precisos, aproximando-se da cama. Ele parou a uma distância curta, o suficiente para que Helena pudesse sentir o calor que emanava dele. O atrito emocional entre os dois era quase visível, uma tensão constante entre o desejo de se aproximar e o medo de ser ferido novamente. "Os advogados ligaram", ele começou. E Helena sentiu o coração martelar na garganta. "Eles querem saber se enviamos os documentos por mensageiro ou se..." Ele parou no meio da frase, o olhar caindo sobre a mão de Helena, que repousava sobre o lençol, ainda sem a aliança que ela retirara meses atrás. Helena sentiu uma pontada de orgulho ferido, um veneno que ainda corria em suas veias, apesar da doçura da maternidade. "E o que você disse a eles, Ricardo? Que a partilha de bens pode esperar o bebê arrotar pela primeira vez?" A ironia na voz dela era uma navalha, mas Ricardo não recuou. Ele se inclinou, apoiando as mãos no suporte lateral da cama, cercando-a. O perfume amadeirado dele a envolveu, despertando memórias de noites em que aquele mesmo cheiro era sinônimo de segurança, não de conflito. "Eu disse que os papéis foram inutilizados pela água", ele respondeu, a voz descendo uma oitava, tornando-se perigosa e íntima, "e que, por enquanto,
Não há nada para assinar. A passagem das horas no hospital era marcada pelo choro intermitente do bebê e pelas visitas silenciosas das enfermeiras. Mas para Helena e Ricardo, o tempo parecia ter congelado naquele quarto 402. O mundo lá fora, com suas pressões empresariais e julgamentos sociais, parecia uma ficção distante. Ali dentro daquelas quatro paredes, eles eram apenas um homem e uma mulher confrontando as ruínas de um império pessoal. Helena observava os movimentos de Ricardo quando ele pegou o filho no colo pela primeira vez naquela madrugada. A maneira como suas mãos grandes e calejadas seguravam o bebê com uma delicadeza quase irreal fazia os olhos dela arderem. A evolução dos sentimentos era gradual e dolorosa, como o processo de cicatrização de uma ferida profunda. Não havia soluções mágicas. As discussões sobre as ausências dele, o gelo que ela impunha como punição, as palavras ditas para ferir, tudo isso ainda existia, flutuando no ar como poeira sob o sol. Mas o nascimento de Gabriel havia mudado a perspectiva. O orgulho, que antes parecia uma montanha intransponível, agora parecia um grão de areia diante da fragilidade da vida que eles haviam criado. Ricardo sentou-se na beira da cama, ainda segurando o filho, e pela primeira vez em muito tempo, não havia barreiras entre eles. Nós falhamos, Helena, ele admitiu, a voz carregada com o peso da verdade. Deixamos que o sucesso e o ego ocupassem o espaço que deveria ser do afeto. Helena olhou para as mãos dele envolvendo o corpo pequeno do filho e sentiu uma onda de exaustão e esperança. A maternidade lhe dera uma força nova, uma clareza que ela não possuía quando entrou naquele escritório horas atrás. A justiça que ela buscava não estava mais em cláusulas de partilha, mas na possibilidade de dar ao filho algo que eles mesmos haviam perdido pelo caminho. A luz do amanhecer começou a infiltrar-se pelas frestas da persiana, pintando o quarto com tons de ouro e cinza. O primeiro dia de uma nova vida estava começando, e com ele, a incerteza de um relacionamento que estava na UTI, mas que ainda respirava. Ricardo olhou para Helena, e o silêncio entre eles agora tinha uma textura diferente. Não era mais o silêncio do fim, mas o silêncio de quem está diante de um papel em branco, com medo e vontade de escrever a primeira palavra. Às vezes, é preciso que tudo desmorone para que possamos ver o que sobrou nos alicerces. Você acredita que um filho pode curar o que o orgulho quebrou? Ou há feridas que nem o maior dos milagres pode fechar? Não saia daí. A jornada deles está apenas começando. Os dias no hospital passaram como um borrão de luzes brancas e o som rítmico de monitores, mas a volta para casa trouxe o peso da realidade. A mansão do casal, um monumento de vidro e aço encravado no alto de um condomínio de luxo, nunca pareceu tão silenciosa. O cheiro de móveis novos e de limpeza impecável agora era cortado pelo aroma suave de talco e leite. Helena entrou no hall de entrada carregando Gabriel no colo, envolto em um luxuoso chale de cachemira branca. Ela usava um conjunto de calça e blusa de linho cru, que caía suavemente sobre seu corpo, ainda em recuperação, e seus cabelos castanhos estavam presos em um coque despojado, revelando o cansaço em seu rosto de 28 anos. Ricardo vinha logo atrás, carregando as malas e a cadeirinha do bebê. Ele havia trocado o terno por uma calça de sarja azul e uma camisa de malha fina, mas a postura de autoridade ainda o acompanhava como uma sombra. Ao entrarem na sala de estar, onde as grandes janelas mostravam um jardim castigado pelo sol da tarde, o olhar de ambos pousou simultaneamente sobre a mesa lateral. Lá, solitário e frio, estava o envelope pardo que o advogado enviara naquela manhã. Eram as novas cópias do divórcio. O contraste entre a vida que pulsava nos braços de Helena e o papel que decretava a morte da união deles era uma ferida aberta no meio da sala. Eu pedi para a governanta preparar o quarto de hóspedes para mim, disse Ricardo, a voz baixa, ecoando no pé direito duplo da casa. Ele evitava olhar para o envelope. Helena sentiu um aperto no peito, uma mistura de alívio e uma solidão súbita que a atingiu como um soco. Achei que você fosse para o seu apartamento na cidade, ela comentou, tentando manter a voz firme enquanto ajeitava o bebê, cujo peso era a única coisa que a mantinha ancorada no chão. Ricardo deu um passo à frente, o perfume amadeirado dele preenchendo o espaço entre eles.
Eu não vou deixar meu filho, Helena, e não vou deixar você passar por isso sozinha, mesmo que sejamos apenas estranhos dividindo um teto agora. As semanas seguintes foram um teste de resistência física e emocional. A passagem do tempo era marcada pelo ciclo interminável de mamadas e trocas de fralda. No mês seguinte ao parto, a rotina de um recém-nascido forçou uma convivência que nenhum tribunal conseguiria impor. Helena frequentemente acordava às 3 da manhã com o choro de Gabriel, apenas para encontrar Ricardo já no quarto do bebê, segurando o pequeno contra o peito, caminhando de um lado para o outro. A imagem de Ricardo, o empresário que comandava milhares de funcionários, cantando baixinho uma melodia esquecida para acalmar o filho, desarmava as defesas de Helena mais do que qualquer pedido de desculpas. Certa noite, enquanto a chuva de verão batia contra o vidro, Helena desceu até a cozinha para buscar água. Ela encontrou Ricardo sentado à mesa, com apenas a luz da coifa acesa. Ele estava com o maxilar travado, os olhos fixos em um tablet, mas suas mãos tremiam levemente. "Problemas na empresa?" ela perguntou, a voz suave rompendo o silêncio. Ele levantou os olhos e Helena viu ali uma vulnerabilidade que ele nunca permitira que ela visse durante os anos de casamento. "Estou tentando entender onde foi que eu parei de ser um homem para ser apenas uma conta bancária, Helena", ele confessou, a voz rouca. "Gabriel me olha como se eu fosse o mundo dele, e eu tenho medo de decepcioná-lo como decepcionei você." O atrito entre eles começou a mudar de forma. Não era mais a raiva explosiva, mas uma melancolia carregada de desejo reprimido. O frio das palavras foi substituído por toques acidentais na cozinha ou olhares longos sobre o berço. Helena notava como as roupas de Ricardo agora pareciam mais informais, como se ele estivesse se despindo da armadura que o afastava da vida real. Ela mesma, aos poucos, deixava de lado a armadura da maternidade sofredora para se permitir ser cuidada. A justiça que ela tanto clamava começou a se manifestar não em bens, mas em tempo. O tempo que ele agora dedicava a estar presente, sentindo o cheiro da chuva no jardim em vez do ar-condicionado do escritório. No entanto, o passado ainda era um veneno que precisava ser expelido. Uma tarde, enquanto Gabriel dormia no carrinho sob a sombra de uma magnólia, Helena confrontou Ricardo sobre as mensagens que encontrara no celular dele meses antes da separação. "O que aquela mulher significava?" ela perguntou, o coração martelando na garganta, as mãos suando frio contra o tecido de seu vestido floral. Ricardo não desviou o olhar. "Nada, e esse é o meu maior crime. Eu busquei fora o que eu tinha medo de admitir que estava perdendo dentro de casa. A conexão com você. Foi covardia, Helena. Puro orgulho de não admitir que eu estava falhando como marido." A confissão dele flutuou no ar pesado, entre o cheiro da terra úmida e o perfume das flores. Helena sentiu o estômago revirar, mas pela primeira vez, a dor veio acompanhada de uma clareza cortante. Ela também tivera sua parcela de culpa, usando o silêncio como uma arma de castigo, afastando-o cada vez que ele tentava voltar. A evolução do perdão era lenta, um mês de cada vez, uma conversa difícil por noite. Eles estavam aprendendo que o amor de um bilionário pode comprar o mundo, mas não pode comprar a paz de uma consciência limpa. O perdão é uma estrada longa e cheia de buracos, e às vezes o caminho mais difícil é o que nos leva de volta para casa. Você acha que a honestidade bruta é suficiente para apagar uma traição, ou algumas feridas são profundas demais para o tempo curar? Fique por aqui. A reconstrução está apenas começando. O segundo mês de vida de Gabriel trouxe consigo um inverno precoce, e as noites na mansão tornaram-se batalhas contra o frio que parecia querer infiltrar-se pelas frestas do vidro. Helena estava no quarto do bebê, vestindo um casaco de lã cru sobre a camisola de seda, balançando o pequeno que lutava contra uma cólica persistente. O cheiro de óleo de lavanda e o som do ruído branco preenchiam o ambiente, mas nada parecia acalmar o choro doído do filho. Seus braços doíam, e o pulso latejava com o esforço. Foi quando a porta se abriu silenciosamente e Ricardo apareceu, a silhueta emoldurada pela luz fraca do corredor. Ele não disse nada. Apenas aproximou-se, exalando seu magnetismo natural, e estendeu os braços. Helena hesitou por um segundo,
o orgulho ainda sussurrando em seu ouvido, mas a exaustão foi mais forte. Ela entregou o bebê a ele. Ricardo acomodou Gabriel contra o peito largo, as mãos grandes cobrindo quase todo o corpo da criança. Ele começou a caminhar pelo quarto com passos precisos e rítmicos. Helena sentou-se na poltrona de amamentação e o observou. A luz do abajur desenhava as linhas fortes do rosto de Ricardo, agora com 34 anos, e uma expressão que misturava a dureza de um líder com a doçura de um pai. O advogado ligou novamente hoje, sussurrou Ricardo, sem parar de caminhar. O bebê finalmente começava a se render ao calor do pai. Helena sentiu um calafrio que não vinha do clima. Ele disse que o prazo para a ratificação do acordo termina na sexta-feira. Se não assinarmos agora, o processo será arquivado e teremos que começar do zero. Helena olhou para as próprias mãos, onde os calos da nova rotina começavam a surgir. E o que você quer fazer, Ricardo? Você ainda tem o seu apartamento na cidade, sua liberdade, suas outras opções. Ricardo parou de caminhar e virou-se para ela. O silêncio que se seguiu foi carregado. Um ar espesso que parecia dificultar a respiração. Ele colocou Gabriel, agora profundamente adormecido, no berço e caminhou até Helena. Ele se ajoelhou à frente dela, uma postura de humildade que ela nunca imaginou ver naquele homem. O cheiro de madeira e do próprio suor dele a envolveu. Eu não quero mais opções, Helena. Eu passei anos acumulando riqueza para construir muros, achando que o poder me protegeria da dor de ser humano. Mas quando vi você naquela mesa de parto, lutando para trazer nosso filho ao mundo, eu percebi que eu era o homem mais pobre daquela sala. Ele buscou as mãos dela, e o contato da pele quente dele contra a dela, fria, fez o coração de Helena martelar na garganta. Eu rasguei os papéis hoje à tarde, ele confessou, a voz vibrando como um trovão baixo e perigoso. Eu não vou assinar o fim de algo que mal comecei a entender. Eu quero conquistar o direito de ser seu marido de novo, não por um contrato, mas por escolha. Helena sentiu as lágrimas subirem, quentes e urgentes. O conflito interno era uma ferida aberta. Ela o amava, mas o medo de ser negligenciada novamente agia como um veneno em sua mente. A passagem do tempo naquela noite pareceu parar. Helena olhou para o rosto de Ricardo, buscando qualquer sinal de mentira, mas encontrou apenas uma determinação visceral. Ela se inclinou para a frente e por um instante suas testas se tocaram. O atrito emocional era palpável. Isso não vai ser fácil, ela murmurou, a voz rouca. Eu ainda sinto raiva. Eu ainda sinto o frio das noites em que você não estava aqui. Ricardo fechou os olhos, absorvendo as palavras dela como se fossem golpes necessários. Eu sei. E eu vou passar o resto da minha vida aquecendo essa casa para que você nunca mais sinta frio. Naquela madrugada, Ricardo não voltou para o quarto de hóspedes. Ele ficou sentado no chão ao lado da poltrona de Helena, enquanto ela descansava a cabeça em seu ombro. O frio lá fora continuava a morder, mas dentro daquele quarto, algo novo começava a germinar sob as cinzas do ressentimento. A evolução daquela relação agora não era ditada por prazos judiciais, mas pelo ritmo da respiração de um bebê e pela coragem de dois adultos em admitir suas fraquezas. A justiça para Helena começava a aparecer menos com uma separação de bens e mais com a chance de reconstruir um lar sobre a rocha da verdade. No dia seguinte, o sol nasceu pálido, mas firme. Helena desceu para o café da manhã usando um vestido de seda terracota, a cor da terra e do recomeço. Ela encontrou Ricardo na varanda, olhando para o horizonte. Ele já estava vestido para o trabalho, o terno cinza impecável de volta, mas quando ele a viu, o sorriso que surgiu em seu rosto não era o de um empresário fechando um negócio, mas o de um homem que finalmente encontrara o caminho de volta para casa. O envelope do divórcio não estava mais sobre a mesa lateral. Ele fora substituído por um porta-retrato com a primeira foto dos três no hospital. O amor pode ser um veneno quando mal administrado, mas também é a única cura capaz de restaurar o que o orgulho destruiu. Você teria coragem de rasgar o seu passado para dar uma chance a um futuro incerto, mas cheio de esperança? Não vá embora. Estamos chegando ao clímax desta jornada. 6 meses se passaram desde que Gabriel chegou ao mundo, transformando o silêncio fúnebre daquela mansão em um coro de vida e novas descobertas. O jardim,
antes impecável e intocado, agora tinha mantas estendidas sobre a grama e brinquedos coloridos que contrastavam com a arquitetura sóbria de vidro. Helena, aos 28 anos, florescera em uma mulher de uma beleza mais madura e consciente. Seus olhos castanhos, que antes carregavam o peso do abandono, agora brilhavam com uma determinação serena. Ela vestia um vestido de linho branco que balançava com a brisa da tarde, e seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre os ombros. Ricardo, aos 34, também não era mais o mesmo homem que entrou naquele escritório de advocacia, disposto a dividir a vida em frações de ações e imóveis. O magnetismo de sua autoridade agora era temperado por uma paciência nova. Ele chegava cedo do trabalho, deixando de lado o terno cinza-chumbo assim que cruzava o portal, trocando-o por roupas leves para poder rolar no chão com o filho. O cheiro de chuva que antes trazia melancolia, agora era apenas o prenúncio de noites aconchegantes em família. Naquela tarde, o sol, como uma ferida aberta no horizonte, pintava o céu de laranja e púrpura, enquanto Ricardo se aproximava de Helena com uma pequena caixa de veludo negro nas mãos. "O que é isso?" ela perguntou, a voz vibrando com uma curiosidade tingida de receio. O atrito entre o passado e o presente ainda existia, mas era um atrito que já não feria, apenas lembrava do caminho percorrido. Ricardo parou à frente dela, o maxilar relaxado, os olhos azuis refletindo a luz do entardecer. "O contrato que realmente importa", ele respondeu, com uma rouquidão carregada de emoção. Ele abriu a caixa, revelando 2 alianças de ouro polido, idênticas às que eles haviam deixado para trás, mas com uma nova gravação no interior, a data de nascimento de Gabriel. "Eu não quero apenas esquecer o que aconteceu, Helena. Eu quero usar as cicatrizes como base para algo que nunca mais se quebre." Helena sentiu o estômago revirar em um instinto primitivo de felicidade. Ela olhou para Gabriel, que dormia tranquilamente no carrinho sob a sombra da mesma magnólia, onde as verdades mais duras foram ditas meses atrás. A força da maternidade a ensinara que a justiça mais profunda não é aquela que pune, mas a que restaura. Ela estendeu a mão pálida e sentiu o metal frio e sólido deslizar pelo seu dedo. O toque de Ricardo, quando ele fechou a mão sobre a dela, foi como um selo de proteção. O divórcio, que um dia pareceu a única solução para a dor, agora era apenas uma lembrança borrada de uma vida que eles decidiram não viver. A evolução do casal foi selada em um jantar íntimo naquela mesma noite, sem advogados, sem fotógrafos de colunas sociais. Apenas os dois e o filho sob a luz de velas que exalavam cheiro de mel e sândalo. Eles celebraram a superação, a força dos laços familiares e a coragem de terem escolhido o amor em vez do orgulho. O final desta jornada é completamente fechado, sem dúvidas ou ganchos. O império que antes era medido em bilhões, agora era medido pela profundidade do olhar que trocavam sobre o berço de Gabriel. Eles entenderam que a vida real não é feita de finais abruptos, mas de uma construção diária, tijolo por tijolo, beijo por beijo. Chegou ao fim da história de Helena e Ricardo, um lembrete de que o destino pode mudar o roteiro no último segundo. Espero que tenha gostado de acompanhar essa superação. Se inscreva, se não for inscrito, para não perder os próximos dramas e vitórias que traremos aqui. Até a próxima!